Renata estava deitada, mas não conseguia dormir. Pela terceira noite seguida, acordou com a mesma sensação. Um peso sobre seu corpo, como se algo estivesse sentado em seu peito. Não conseguia se mexer. Seus olhos estavam abertos, mas seu corpo não respondia. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Tudo o que conseguia sentir era um toque invasivo, cruel, íntimo. E o pior, ela sabia que aquilo não era apenas um sonho. Na manhã seguinte, levantou-se como se tivesse corrido uma maratona. Estava exausta, tanto física quanto espiritualmente. Um cansaço sem explicação, uma opressão que não passava. Evitava orar, não conseguia mais cantar louvores, e a leitura da Bíblia parecia distante demais. Algo havia mudado dentro dela, algo que não sabia nomear. O que muitos chamam de paralisia do sono, outros identificam como ataques espirituais. Mas e quando esse ataque vem disfarçado de prazer? E quando o que te destrói começa como algo que o mundo chama de normal? O que Renata viveu não é um caso isolado. Experiências semelhantes têm sido relatadas por pessoas ao redor do mundo, de diferentes culturas, idades e crenças. Essas manifestações são antigas, e na tradição cristã, são conhecidas como a atuação de demônios sexuais, espíritos como os íncubos e súcubos, cuja missão é destruir a alma pela via do desejo. E é justamente por parecer prazeroso no início que tantos caem nessa armadilha. Por isso, é urgente entender como esses espíritos agem, como reconhecê-los, e principalmente, como se libertar deles antes que consumam o que você tem de mais precioso. Renata não era uma pessoa qualquer. Era alguém que conhecia a Bíblia, que cresceu dentro da igreja, que orava e jejuava. Ainda assim, por trás do sorriso calmo e da rotina espiritual exemplar, havia um vazio que ela evitava encarar. Durante a adolescência, carregou traumas profundos, um relacionamento abusivo, exposição à pornografia em idade precoce e um silêncio sufocante sobre tudo o que viveu. A vida seguiu. Ela tentou esquecer. Mudou de cidade, entrou para o ministério de louvor, dedicou-se à obra. Mas certas feridas, quando não são tratadas, se tornam portas abertas, e foi por essas brechas que a escuridão entrou. O que começou como sonhos com rostos irreconhecíveis se transformou em algo que nem mesmo ela conseguia explicar. Toques, presenças, o despertar constante no meio da madrugada. Sensações físicas, reais que deixavam seu corpo cansado e a alma em ruínas. Tudo isso a consumia, silenciosamente. Renata achava que estava perdendo a razão, até descobrir que não era a única. Existem milhares de relatos como o dela. Pessoas que, mesmo em silêncio, estão sendo atacadas por forças que se alimentam da alma por meio do prazer corrompido. Você pode nunca ter ouvido falar deles, mas os antigos os conheciam bem. Os nomes mudam, mas a atuação é a mesma. Espíritos de perversão, conhecidos como íncubos e súcubos. Criaturas que agem à noite, seduzem, aprisionam e drenam a energia espiritual daqueles que tocam. Esses ataques não são um mito. Eles são reais. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas que os enfrenta sozinha. Mas não precisa ser assim. Quem são os demônios sexuais? Quando falamos sobre demônios sexuais, muita gente se apressa em dizer que isso é superstição. Mas ignorar o que é invisível não impede que ele haja. E é justamente na ignorância que esses espíritos encontram espaço. Íncubos e súcubos são nomes dados a entidades espirituais descritas desde a antiguidade como criaturas que atacam sexualmente seres humanos durante o sono. Na visão cristã, eles não são apenas figuras mitológicas, são demônios especializados em sedução e escravidão emocional. E o mais perigoso é que suas armas não são visíveis, mas profundamente eficazes: desejo, fantasia e prazer sem aliança. A Bíblia não os nomeia diretamente, mas nos dá pistas claras de sua existência. Em Gênesis há uma referência misteriosa. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Há teólogos que interpretam isso como uma descrição simbólica da mistura entre o mundo espiritual e o humano, abrindo precedente para a atuação dessas entidades. Mais adiante, em Judas, está escrito que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua habitação, foram entregues às trevas eternas. Esse abandono de posição e invasão do mundo humano
é frequentemente citado como base espiritual para a existência desses ataques noturnos. Eles não surgem do nada. Sempre há uma legalidade, um ponto de acesso. No caso de Renata, havia um histórico de envolvimento com pornografia, traumas emocionais não tratados, músicas e conteúdos carregados de sensualidade e objetos que ela nunca percebeu que poderiam estar contaminados espiritualmente. Esses espíritos se alimentam daquilo que está mal resolvido. Entram pelas feridas, se escondem nas memórias e se fortalecem pela repetição. Quanto mais se cala, mais eles agem. E é exatamente isso que começou a acontecer com ela. Efeitos espirituais e psicológicos desses ataques. As noites de Renata se tornaram seu pior pesadelo. A cada novo ataque, ela acordava mais cansada. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente drenada. Era como se sua alma estivesse sendo esvaziada pouco a pouco. Começou a ter crises de ansiedade e picos de tristeza sem explicação. Chorava sozinha. Se afastou dos amigos. Evitava congregar. Sua mente, que antes era cheia de promessas e planos, agora era habitada por confusão, pensamentos impuros e uma angústia permanente. O desejo por oração desapareceu. A leitura da Bíblia dava sono. Louvores que antes a faziam chorar, agora não despertavam nada. Era como se sua conexão com o céu tivesse sido cortada. Esse é um dos principais efeitos desses ataques, o desligamento espiritual. E isso vai além da emoção. Neurocientistas já comprovaram que pensamentos recorrentes moldam as conexões do cérebro. A exposição repetida ao conteúdo sexual, por exemplo, vicia o sistema de recompensa, o mesmo afetado por drogas como a cocaína. Além disso, o excesso de dopamina seguido de culpa espiritual provoca um ciclo emocional destrutivo: excitação, prazer momentâneo, culpa, desânimo, apatia espiritual. Tudo isso cria o ambiente perfeito para a atuação de espíritos que operam na área sexual. Em Renata, isso se manifestava como opressão noturna, mas também em sua rotina. Sentia que algo a observava. O quarto ficava frio. Luzes piscavam. Ela começou a ouvir sussurros. E quando finalmente compartilhou o que estava vivendo com uma líder espiritual, mal conseguiu terminar de falar. Desabou em lágrimas. Sentia vergonha, medo e alívio ao mesmo tempo. Na primeira oração de libertação, seu corpo tremia. Vozes que não eram dela começaram a emergir. Era como se sua alma gritasse por socorro, e o inferno resistisse a soltá-la. Raízes e portas abertas como eles entram. Toda presença demoníaca precisa de uma porta para entrar, e quase sempre, essa porta está em áreas que ignoramos. A pornografia é uma das mais comuns. Não se trata apenas de ver algo errado. Trata-se de entregar os olhos, a mente e o corpo a uma prática que reforça a fantasia, a objetificação e a solidão. Cada vez que isso se repete, a alma se condiciona e o espírito se enfraquece. No caso de Renata, havia também músicas e séries que tratavam o erotismo com normalidade. Objetos decorativos com símbolos espirituais desconhecidos. Um livro antigo, presente de um ex-namorado que estava no fundo do armário. Tudo isso acumulava energias espirituais negativas. Outro ponto pouco falado: feridas emocionais. Renata carregava rejeição paterna, traições, medo de abandono. E essas dores, quando não curadas, se tornam brechas, pois onde há carência, há espaço para sedução espiritual. Esses espíritos não precisam de convites verbais. Basta uma mente confusa, uma alma ferida, um ambiente negligenciado. E então, eles entram. Ciência, mais fé. A mente, o corpo e o espírito. Muitas pessoas, ao ouvirem relatos como o de Renata, tentam encontrar explicações psicológicas ou neurológicas. E de fato, há aspectos da mente que ajudam a compreender parte do que acontece. Mas o problema surge quando se ignora a dimensão espiritual. A ciência já identificou um fenômeno chamado paralisia do sono. Um estado entre o sono profundo e o despertar em que a pessoa está consciente, mas incapaz de mover o corpo. Durante esse estado, muitas pessoas relatam sentir presenças, ver sombras ou sentir toques. Porém, o que fazer quando essas experiências se repetem, sempre com conotação sexual, sempre no mesmo horário, e afetam a vida espiritual da pessoa, profundamente? Estudos da psicologia também mostram que o cérebro responde a estímulos sexuais com uma enxurrada de neurotransmissores.
dopamina, serotonina, oxitocina, todos ligados ao prazer, apego e reforço de comportamento. Em excesso e sem propósito, esses estímulos provocam dependência, isolamento e uma desconexão do propósito. No plano espiritual, isso se traduz como contaminação da alma, um coração dividido entre o desejo e a fé, uma mente que já não se sente digna de se aproximar de Deus. Foi isso que aconteceu com Renata. Ela começou a duvidar da própria salvação, sentia que Deus havia se afastado, quando na verdade era ela quem estava sendo isolada espiritualmente, como uma ovelha separada do rebanho. A ciência explica os efeitos, mas só a fé revela a causa e mostra o caminho de volta. Libertação. Como vencer esses ataques? O processo de libertação de Renata não foi instantâneo, mas foi real. Começou com um passo simples, porém poderoso: confessar. Romper o silêncio. Dizer em voz alta aquilo que vinha escondendo no coração. Durante as orações, ela foi levada a renunciar cada prática, pensamento e objeto que havia dado legalidade àquela opressão. Quebrou CDs antigos, jogou fora livros, apagou conversas e deletou arquivos. Fez uma limpeza espiritual em seu quarto e em sua mente. Começou a jejuar. A cada dia, mesmo sem vontade, forçava-se a orar. Não longas orações, mas simples palavras. Jesus me liberta. Foi aconselhada a orar antes de dormir, a ungir seu travesseiro, a declarar versículos em voz alta. Um dos textos que mais a fortalecia era: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Na terceira semana de oração, ela dormiu sem interrupções, pela primeira vez em meses, e ao acordar não sentia peso. Não havia vozes. O ar estava leve. Renata entendeu que a libertação é um processo, não um evento. Exige vigilância, perseverança e, sobretudo, arrependimento sincero. Mas a boa notícia é possível vencer. Talvez você, ao ouvir essa história, tenha se sentido desconfortável. Talvez reconheceu alguns dos sinais. Ou talvez esteja vivendo exatamente o que Renata viveu, mas nunca teve coragem de falar com ninguém. Você não está sozinho. Esses ataques não são invencíveis. Eles se alimentam do silêncio, da vergonha e da solidão, mas perdem força diante da luz. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Libertação é possível. Restauração é real. E seu espírito foi criado para ser templo do Espírito Santo, não morada de opressão. A história de Renata termina com liberdade, e a sua ainda pode começar hoje. Quando a alma reconhece a verdade, ela já não consegue mais voltar para a escuridão como se nada tivesse acontecido. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você clamou por libertação. Essa batalha não é sua sozinho. Agora, te convido a orar comigo, com fé, com sinceridade, e com a certeza de que Deus ouve até o mais silencioso dos pedidos. Senhor Deus, hoje eu coloco meu coração diante de Ti, sem máscaras, sem esconderijo. Eu reconheço que fui ferido, que abri portas que talvez nem tenha percebido, e que preciso da Tua libertação. Se há qualquer espírito contrário à Tua vontade que tenha agido sobre minha vida, eu renuncio agora. Eu rejeito toda presença de engano, toda sombra que tentou me aprisionar pelas vias do prazer distorcido. Eu declaro que meu corpo, minha mente e meu espírito pertencem a Ti, e apenas a Ti. Senhor, fecha cada brecha. Queima com Teu fogo santo tudo o que não Te agrada. Me limpa, me cura, me fortalece. Me ensina a vigiar, a discernir, a resistir no dia mau. Renova minha paixão por Tua palavra, acende em mim o desejo pela Tua presença. E que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração e a minha mente, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários. Se você tem enfrentado noites perturbadoras, sonhos impuros, sensações que não sabe explicar, busque ajuda. E não aceite como normal o que está te afastando da presença de Deus. Contudo, por mais poderosas que sejam estas verdades que vimos até agora, nós podemos nos esquecer disso tudo em alguns dias e voltar a ser infiéis. Por isso é crucial mantermos uma rotina devocional eficiente, com leitura da palavra e oração. E isto não precisa ser complexo.
chato ou demorado. Com apenas 15 minutos você pode alimentar sua mente, seu coração e seu espírito da verdade de Deus todos os dias. Para isso, estarei deixando na descrição ou no primeiro comentário fixado o guia devocional rápido, mas poderoso que eu mesmo faço. Então, seja você alguém que se converteu recentemente ou alguém que está voltando para Cristo, agora é hora de se equipar de verdade. Clique e dê uma olhada. E se você quiser mais mensagens edificantes como essa, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.